apresentação. Então, boa tarde, só para fingir que a gente está começando agora. Vou apresentar o plano, e aí o Harley ajuda aí a complementar, tá? Eu vou projetar aqui na tela, tá? Queria dizer também uma coisa, assim, rapidinho, antes de começar. A gente vai ter mais pessoas, inclusive professores do Procad, outros pesquisadores que vão acompanhar a disciplina como ouvinte. Alguns já falaram, mas eles não puderam estar hoje. Então, provavelmente semana que vem já vai ter outras pessoas aí circulando, e provavelmente isso vai ser uma dinâmica constante, assim. Algumas pessoas vão assistir algumas partes, né? Mas vocês que estão matriculados regularmente, vocês têm que vir tudo, tá? Todo dia. Bem, vamos lá. Depois a gente vai enviar para vocês esse arquivo que o Derival vai projetar aí, né? Nós esquecemos de fazer isso antes. A gente pode... deixa eu ver, compartilhar. Tá aparecendo já, né? Sim. Então, a disciplina, ela tem esse título, né? Tópicos Especiais Econômica e Produtos Comuns. Ela está sendo oferecida na UFPA e no PPG-CUT, né? E aí, assim, nosso objetivo na disciplina é pensar, enfim, algumas versões, né, da teoria dos comuns, basicamente nesses três autores, né? Com uma ajuda ou outra de algum outro texto, né? Mas basicamente o Polanyi, né, que é um velho conhecido nosso aí, né? Acho que todo mundo aí que já foi aluno do Harley e acabou sendo também aluno do PPG-CUT começou a ouvir falar muito do Polanyi, né? E a gente foi publicado agora esse ano, né? O livro A Grande Transformação. Não sei se vocês já viram, né? A Contraponto publicou uma versão nova, uma tradução nova, que está muito bem feita, inclusive, e a gente resolveu, então, ler essa obra, né? Nós temos também o Thompson, infelizmente eu não tenho como mostrar para você, depois eu mostro as obras aqui, a gente vai mandar em PDF também. A gente vai criar um drive da disciplina, né, com os PDFs. A gente também tem o Thompson, né, que é um historiador inglês, que é, dentro da historiografia, uma das pessoas, né, um dos primeiros a pensar os comuns, e articulando isso a uma história social, né, os camponeses ingleses, né, ali naquele período dos cercamentos, pré-revolução industrial, né, e a versão mais recente, né, que é essa versão que os franceses construíram aí, né, o Dardot e Laval, enfim, tem menos de 20 anos, né, dentro dessas discussões que apareceram aí nos últimos anos, né, principalmente ligadas aos movimentos sociais, e esse livro foi recentemente traduzido, é um livro mais antigo, a versão brasileira é de 2017, o livro é de 2014, né, a gente teve acesso a esse livro em 2015, numa versão em espanhol, né. Bem, então, o nosso objetivo, basicamente, é ler esses autores, né, tentando compreender as diferentes versões, né, da teoria dos comuns que eles apresentam para a gente. A ideia mesmo é ler os autores, né, a gente vai falar um pouco de metodologia depois. A ementa é essa aí, né, tá bem, digamos assim, clara mesmo, né, economia substantiva e economia institucional de Karl Polanyi, né, teoria do comum em Karl Polanyi, costumes, lei e direito comum na história econômica da Inglaterra, né, aí o moral da multidão na obra de Edward Palmer Thompson, né, e o comum como ajuda política e econômica na obra de Pierre Dardot e Christian Laval. Então, basicamente, é isso, né, a gente discutiu muito se a gente ia fazer uma disciplina com vários textos, vários autores, né, aquela coisa meio tradicional. Aqui ainda está o cronograma errado ainda, é a terças-feiras, das duas. Muitos nós íamos fazer assim, né, tipo, essa coisa que se faz muito, né, que é ficar lendo todos os autores, ou vários autores, né, e a gente resolveu que essa estratégia está um pouco gasta, né, e que seria interessante a gente realmente parar e ler, mesmo que fosse... 15 horas. Vixe, mesmo que fossem poucos autores, se a Siri, que fica me avisando o tempo. Mesmo que fossem esses três autores, essas três obras, né,
tentar ler de forma mais aprofundada, né, mais vertical mesmo, com mais calma, mais tranquilidade, tentar esmiuçar, né, essas compreensões, essas versões que eles vão dando para a teoria do comum, né. A gente vai fazer uma coisa bem possível dentro da plataforma tecnológica que a gente tem, que é o Meet, né, então vai ser aula, né, nesse modo remoto, não vai ter nenhum encontro presencial, a gente não tem condições de fazer isso, né, obviamente, e a gente vai tentar expor os textos, tal, né, tentar fazer trabalho de leitura acompanhada dos textos, mas também vocês vão apresentar os textos, né, e, obviamente, ao final a gente espera que vocês apresentem um artigo, né, um trabalho que vá compor aí esse conceito que a gente tem que dar, enfim, tanto aqui para o PGCult, entregar esse conceito tanto para o PGCult quanto para o UFPA, né. Então, a gente separou desse jeitinho aí, né, 40% vai ser participação nas atividades e discussões, então a gente quer que vocês falem, esperamos que vocês falem, né, que vocês se posicionem sobre os textos, que vocês tragam exemplos das vivências de vocês, das pesquisas, né, vocês tragam as dúvidas, vocês provoquem, né, problematizem, claro que isso vai ter uma organização, né, inscrição, né, e essa coisa toda. Vocês também vão apresentar seminários, né, acho que isso é importante, e depois, né, a gente vai pedir um trabalho final. E aí, uma coisa que é importante, assim, que acho que todo o esforço que a gente vai fazer, tanto nós como professores, como vocês, né, enquanto estudantes, essa ideia de realmente ler os textos, né, de fazer esse esforço de estar aqui terça-feira, ouvindo a gente e tal, então, entregar um trabalho, né, que necessariamente dialogue com a bibliografia do curso, né, de 10 a 15 laudas, que tragam um diálogo entre os autores que nós estudaremos aqui com as pesquisas e dados que você já tenham, né, mas que seja realmente, né, que essa disciplina, essas discussões que a gente vai fazer aqui, elas informem, digamos assim, um novo olhar que vocês vão aplicar ao material que você já tem, né. A gente está impossibilitado de fazer pesquisa de campo, né, então, eu espero que vocês deem um tratamento novo, né, ou incrementem o tratamento que você já tem sobre o material que vocês possuem aí por pesquisas prévias no mestrado, ou assim sucessivamente, né. Uma coisa que acabou acontecendo em outros momentos, mas que a gente gostaria de deixar muito claro para vocês, que é o seguinte, quem não entregar o trabalho final, né, acho que é bom estar gravando, quem não entregar o trabalho final está reprovado automaticamente, a gente não vai considerar a pontuação anterior, tá? Obviamente, como é disciplina de pós-graduação, não tem prova final, né? A bibliografia é bem enxuta mesmo, né? Basicamente, deixa eu parar de compartilhar, que eu quero mostrar os livros aqui. Basicamente, né? Acho que vocês podem adquirir, quem não tiver, eu prefiro papel, né? Então, é basicamente o livro do Dardot, o livro do Thompson, né? E o livro do Polanyi. Então, basicamente, então, né, tem o outro livro do Polanyi também, né? O Subsistência, né? Então, basicamente, esses três autores, né, com textos, na verdade, não são inteiros, né, são partes. O Thompson são 2 capítulos, a gente tem aqui eu vou projetar de novo, né, mas são esses 3 autores. Ah, você tem o Subsistência à mão aí? O meu tá no quarto. E tem algum outro material, mostra aí. Isso também a gente tem em PDF, tá? E acho que a gente vai tentar criar o Drive, vai pular, mas eu prefiro o livro objeto, né? O livro, para mim, é um objeto, não é um arquivo. Então, eu comprei, né? Mas isso também, ninguém é obrigado a comprar. Mas seria interessante vocês, então, terem acesso a esse material, tá bom? Bem, eu vou, então, projetar novamente para a gente seguir rapidinho. Soares, você quer complementar, fazer algum... Não. Então, assim, a gente tem também alguma bibliografia auxiliar, né? Tem um texto que a gente vai ler, né, da Júlia Salma,
da Ludivine Eloy, né, do Nuno Machado, e pode aparecer algum outro texto aí, né? Esses textos, na verdade, são textos auxiliares, né? A Júlia Salman, não, a gente vai ler ele como parte do cronograma, né? E a gente tem aqui, a gente vai mandar para vocês um cronograma bem feitinho que o Harley fez, viu? Eu não consigo fazer uma tabela tão bem feita como essa. Espero aprender até o final da disciplina, inclusive. Mas são basicamente esses capítulos, né? Então, o surgimento do capitalismo na Europa, né? Do Polanyi, a falácia economicista, né, do Polanyi, que está no livro Subsistência do Homem, né? A economia enraizada na sociedade, também do Polanyi, comércio, dinheiro e mercado do Polanyi. Então, são esses textos, né? Do Polanyi que a gente vai ler. Depois, Costume, Lei e Direito Comum, do Thompson. Economia Moral da Multidão, do Thompson. A Economia Moral Revisitada, né? Então, o Thompson, o Polanyi e o Thompson têm um diálogo muito interessante, né? Na verdade, o Thompson provavelmente leu o Polanyi, e apesar de não citar tanto, mas o Thompson está estudando, né, o mundo inglês, o mundo camponês inglês. E a gente colocou esse texto da Júlia Salma exatamente para a gente ver um pouco, né, sobre como é que essa realidade se apresenta nos quilombos, num quilombo, que era estudo da Amazônia, né, um texto muito interessante, foi o Harley que encontrou, né, para tentar trazer um pouco como essa discussão teórica poderia ser aplicada, né, poderia servir para a gente treinar nosso olhar para ver, né, o que a gente acaba vendo em campo, e às vezes a gente não consegue, né, discernir exatamente o que está acontecendo ali, ou como o comum está se apresentando ali. Então, é uma tentativa, né, de trazer essa discussão que foi feita muito para o mundo inglês, né, para nossa realidade amazônica aqui, tá? E aí depois, realmente, o Dardot e o Laval, né, o comum, o princípio político e o arqueologia do comum, que são as duas primeiras partes do livro. Depois essa discussão hipoteca comunista, o comunismo contra o comum, em seguida a grande apropriação e o retorno dos comuns, e a crítica da economia política do comum, né? Esses são textos do livro, e eu acho que esse texto final, que é a praxis instituinte, que eu acho que é um dos grandes momentos do livro, né? Então, a gente pretende, lendo esses textos, essas diversas partes dos livros, né, do livro, né? Enfim, aprofundar uma compreensão do que é o comum, e como que isso pode dialogar, né, com as realidades empíricas e políticas com as quais dialogamos, né, tanto, enfim, né, nível da Amazônia, ou esse nível mais local, né, aqui, das pesquisas de cada um de vocês, né. Político por quê? Porque vocês vão acabar vendo que a gente não tem como também falar de comum, né, sem falar de um nível que é muito político, a própria definição do Dardot, né, Laval, mas também político no sentido de que a universidade e nós, pesquisadores, acabamos tendo a obrigação de nos posicionarmos frente aos problemas, né, como os problemas que estão colocados nesses grupos com quem nós estudamos, né, e dos quais nós fazemos parte, porque vários aqui são quilombolas, né, são ribeirinhos deslocados, e assim sucessivamente, e tem outras vinculações com outras comunidades, que eu não vou conhecer agora, né. Acho que é isso. Se o Rally quiser complementar alguma coisa, ou se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, a ideia é que a gente vá das 2h30 às 4h30, tá? A gente não tinha conversado sobre o intervalo, aí de 3 minutinhos às 3h30, mas eu geralmente não fazia, mas eu participei das atividades aí, ultimamente, que fazem, assim, 5 minutinhos de intervalo e tal, aí a gente pode discutir a pertinência ou não disso. E se vocês tiverem alguma pergunta, o Rally quiser complementar, a gente para um pouquinho para ouvir vocês e depois a gente começa a fazer a atribuição de tarefas. Acho que não. Acho que podemos. Apenas queria dizer o seguinte: os títulos que estão nos dias não são os títulos dos capítulos dos livros, necessariamente, tá? Eu quis passar mais uma ideia do que é o conteúdo. Assim. Nós vamos mandar o arquivo para vocês. Eu suspeito, Derival, que esse arquivo aí não é o último, é na última versão. Então temos que olhar. Tem essa parte vermelha aí que eu acho que nós tiramos. Então, é isso.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e depois a gente discute aí as tarefas e falamos alguma coisa sobre o conteúdo no final. A gente pretende fazer um negócio chamado leitura acompanhada, né? Não sei se você já ouviu falar disso. Provavelmente não, porque é muito provável que esse termo tenha um termo que nós tenhamos inventado aí nas nossas conversas. Que é basicamente o seguinte: a gente vai tentar ler os textos durante parte dos nossos encontros, ler os textos mesmo, né, aqui, selecionar partes dos textos, ler parágrafos e tentar interpretar esses parágrafos conjuntamente aqui, tá? Para não ficar aquela ideia, né, de que vocês leem o texto em casa, chegam aqui, a gente discute, não sei o quê, né, ou a gente expõe. Tá? A ideia é que ler e tentar construir junto mesmo essas compreensões, tá? E aí, às vezes, nesse sentido, quando vocês estiverem lendo os textos em casa, seria interessante que vocês selecionassem partes, né, dos textos, tá? Parágrafos, trechos maiores, frases, que considerem importante e que considerem que o grupo possa discutir ou que a gente possa tentar construir algum tipo de compreensão e aprofundamento ali, né? Ou que você não entendeu, por isso. Eu não entendi isso aqui. Isso, eu acho que é provável que aconteça muito com a gente, comigo ao menos, né? Nossa, eu não sei o que é isso. Aí a gente espera que, inclusive, os universitários aí, né, ajudem. Principalmente nessa bibliografia. A gente espera ajudar vocês com tontos, tá? E a gente espera que vocês ajudem a gente com o Poloni. Então, a ideia é realmente fazer, né, esse intercâmbio aí. O Thompson é um autor que a gente tem familiaridade, assim, ele é muito lido na história, isso que eu quero dizer, né? Então, acho que, esperando que seja mais tranquilo, né? Talvez não. Bem, acho que é isso. Alguma questão? Muito bem. Então, Harley, só confere para mim, então, para atribuir, seria bom já ter a versão final, né? Se não for a versão final, acho que eu baixei lá do Drive, né? Seria bom a gente... Então, a ideia é o seguinte, que vocês, na próxima aula, alguém apresente em 20 minutos o capítulo. É isso. Vai ler o capítulo e vai fazer uma apresentação de 20 minutos, né? E aí, isso vai ser parte do momento. Depois a gente vai fazer uma discussão e depois tem a leitura acompanhada. Nós temos no grupo de estudo, né, nas disciplinas que a gente tem feito, nós temos usado sempre essa estratégia de usar pequenas apresentações durante as aulas. Mesmo nesse momento aí de ensino à distância, isso tem sido importante. Eu acho que geralmente isso é feito em grupo, 2 pessoas, 3 pessoas. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês, nos 20 minutos, façam uma apresentação breve do texto que dê ocasião para a gente, ao longo da aula, discutir o conteúdo. Então, o que se espera de uma apresentação dessa? Que o grupo passe, principalmente que o grupo passe o que o texto diz. É um risco grande e frequente que as pessoas leiam o texto e já comecem a discutir o texto. Eu achei que tal parte... eu gostaria de pedir a vocês que, no primeiro momento, se concentrassem em expor o que o texto diz, para que no momento seguinte, né, o grupo discutisse. Então, seria importante que você gravasse isso. Não, o texto tem uma mensagem geral e ele tem partes. Na primeira parte tem tal discussão, na segunda parte tem tal discussão. O argumento do autor é tal e ele dá, por exemplo, ele dá suporte ao seu argumento usando tais e tais fatos ou tais e tais argumentos. Né? Seria importante, então, que vocês fizessem esse exercício, não um exercício que excluísse a crítica da leitura, mas um exercício que inicialmente se concentrasse na exposição do que o texto traz, para que, coletivamente, nós fizéssemos uma discussão, uma crítica, uma interpretação, ou disséssemos, eu não entendi isso. Né? Você pode, durante a sua exposição, dizer, o autor enfatiza esse fato ou esse argumento, eu não entendi o que ele quis dizer. Isso é cabível, né? Porque a gente está aqui para
aprender coletivamente. Isso. Então, assim, eu acredito que para os doutorandos isso não seja já um problema, né? Que eles já passaram por muitos eventos. E geralmente evento eles colocam um tempo muito estrito para a gente, mas também para os mestrandos isso e para quem está querendo entrar no mestrado, isso é muito importante para a gente, porque é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer nas ciências humanas, que é a gente controlar o tempo e organizar uma fala consistente num tempo curto, né? 20 minutos é muito tempo. Você nunca vai no evento que eles te dão 20 minutos, a não ser que seja uma pessoa muito especial, né? Eles gostem de você. Geralmente eles te dão 25 minutos, mas quando a gente né, como somos nós todos, né? Nós somos especiais ainda apenas para nossos entes queridos, né? Para nossas mães e tal, a gente vai e fala assim, vocês têm 15 minutos. E não é muito raro, né? Como aconteceu uma vez comigo, chega lá e fala, não, agora você só tem 8. Então, a gente tem que aprender, né? Nas ciências humanas a realmente falar do essencial em tempo, né, que a gente tem, tá? Então, assim, para os mestrandos, eu acho que fica também essa proposta também tem uma justificativa pedagógica, para ir treinando, né, para a gente poder falar isso. Para a gente não começar, é muito comum a gente começar naquela fala intuitiva, né, você vai falando, aí você chega no outro ponto, no outro ponto, no outro ponto, e aí alguém fala, acabou, aí você fala, não, vou parar por aqui, então. Tinha muita coisa para falar, mas o meu tempo acabou. Mas você não falou nada, né? E ninguém entendeu nada, e enfim. Então, é muito importante organizar, né? E isso que o Harley falou um esforço que nós todos, né, vamos fazer, de escrever os textos, tá? Então, acho que essa é uma questão. Aí, na semana que vem, quem vai ser a pessoa? Quantas pessoas nós temos, Daniel? Isso é importante. 11 até agora. Tá estranho isso aqui. Na verdade, sou eu mais 10. Não, sou eu mais 11. Uma possibilidade, Daniel, que me ocorreu aqui agora, um pouco quebrando o protocolo, é que as pessoas não sabiam quais textos nós iríamos propor. Uhum. Nós podemos enviar os arquivos, né? Aí as pessoas falam assim, pô, tinha mais interesse em me dedicar aqui e tal. Uhum. E aí, na próxima semana, eu e você fazíamos uma exposição inicial, até para tentar obrigar nós mesmos a dizer com clareza, cumprir o tempo. E aí, na próxima semana, todo mundo falava, olha, eu queria, se fosse possível, claro, não, vamos ter que ver, né? Ficar com tal autor, e aí a gente, semana que vem, já chegava e já iniciava pelo esquema de, eventualmente, podemos até colocar lá uma tabelinha na página lá que eu criei, o cara, não, eu escrevo aqui porque eu quero falar de tal coisa, tem a ver com, eu acho que tem a ver. O que você acha da proposta? Pode ser. Assim, existe a gente também podia discutir uma coisa, já que quebramos o protocolo, se a gente vai ou não usar slides, né? Então, não sei, né? Se a gente vai usar ou não slides. Aí acho que vocês podiam se posicionar, vocês aí os estudantes, né? As estudantas. E o Harry também, assim, né? O slide ele é uma ferramenta muito boa, né? Mas se ele mal usado, fica um negócio muito chato, né? A pessoa começa a ler o slide, fica horrível. Então, e aí? O que vocês acham aí? Professor, eu acho que, assim como tem o exercício de aprender a formatar a sua apresentação no tempo, eu acho que pode também ter orientações de aprender a formatar a utilização do slide, né? Porque o slide não é para ser lido, ele é um instrumento de apoio, de um guia, né? Então, acho que pode ficar a cargo de cada aluno decidir se quer usar e até e se usar, fazer parte da avaliação de vocês sobre o uso, né? Porque eu acho que em todo processo, outros eventos que porventura participem, o slide ele faz parte do processo importante e na vida acadêmica as pessoas aprendam a usar também. Ok. Muito bom argumento. Gostei. Mexer trabalhar com... O Denival, a gente adota no grupo de estudo
o Arley também já fez isso em outras disciplinas, um arquivo que a gente chama de síntese do autor. Assim, eu acho que o slide pode ser um apoio, mas o que é interessante da síntese? Que ali na síntese a gente coloca o que o Arley acabou de falar aqui, né? Qual é a ideia principal do autor, quais são os argumentos, as partes do texto. Isso também já força a gente a escrever alguma coisa sobre o autor. Já força a gente a articular um pouco melhor o pensamento do autor num texto, que pode servir mais lá para frente, inclusive, né? E a gente geralmente compartilha essa síntese também antes dos encontros, para a galera ler, né? Para quem não lê o texto todo, mas já lê a síntese, ou para quem lê o texto e no final diz, meu Deus, não entendi nada. A síntese dá uma ajuda para a hora da aula. Então, assim, desafiar o professor a fazer uma síntese bem feita aí do capítulo 1 do Polanyi. Esse era o ponto, né? Esse era o ponto. Pode ser também, né? Acho bem interessante, assim, a gente, né, todo material que possa auxiliar, né, e que possa nos estimular, né, a fazer uma leitura consistente dos textos, é bem-vindo, né? Então, pode ser também. Então, a ideia da síntese do slide fica, enfim, à disposição de todos, né? Para lerem, para fazerem e enviarem antes, tá bom? Não tem... Acho que, ô Feijão, se tu tiver enfim, não sei como é esse gênero síntese textual do grupo de estudos, né? Se vocês tiverem um exemplo, Harley, também seria bom socializar de algum modo, tal. Assim como algum modelo de slides também, de repente, fornecer, te colocar no Drive esse modelo também seria interessante. Muito bem. A gente espera também que vocês, um comentário assim, à parte, que vocês publiquem os textos, tá? É muito importante para nós, o projeto, que vocês publiquem. Então, esses textos que vocês vão apresentar ao final, a gente, obviamente, espera que vocês se articulem ao projeto, né? Alguns já estão aqui, Feijão, enfim, vários, tal, a Camila, mas, assim, também é um convite, né, para se articularem ao projeto e publicarem, que é uma moeda, falando muito claramente, é uma moeda importante para os programas, para a gente poder conseguir manter os financiamentos. Então, não tem como a gente manter financiamento, manter atividades como as que o projeto do Procad possibilita, né, melhorar os programas, nota, bolsa. Se bem que nesse contexto está muito confuso tudo, mas acho que a gente, como disse um colega esses dias, a gente precisa realmente fazer um esforço de manter as coisas funcionando, porque se nós pararmos, aí realmente, né, estaremos vencidos. Então, a ideia também de que vocês já pensem em escrever um texto que tenha qualidade de publicação, né? Pode falar, Raio. Pessoal, sobre isso, né? Vocês viram que o Terrival projetou aí, estava lá um necessariamente com letras maiúsculas. Por que a gente está enfatizando isso? Porque tem uma estratégia, assim, que é compreensível nos trabalhos de final de curso, que é privilegiar o diálogo com a tese. Porém, com isso, às vezes, as pessoas privilegiam muito o diálogo com a tese, pouco o diálogo com a disciplina. A gente gostaria de enfatizar isso. Isso não quer dizer que você não deve fazer um diálogo com sua tese. Pelo contrário, eu acho que sempre que possível, as disciplinas têm que levar conteúdo para a tese. Isso é a questão-chave. Mas, assim, o outro extremo, né, a pessoa praticamente não fazer diálogo. Estou falando isso porque eu dei uma disciplina agora, no semestre passado, né, que foi que as pessoas radicalizaram isso. Então, eu acho que não é legal. Então, aí você, no que lê e preparar a sua síntese, você já faz a sua reflexão, né? Porque aí você ganha ao elaborar a leitura, conduzindo isso para aquilo que você vai escrever. Então, assim, tentando, com um pouco de pragmatismo talvez excessivo, você poderia, né, escrever um texto que tem a ver com a sua tese, com a sua dissertação, mas calcado na bibliografia, porque aí você exploraria a bibliografia. E, a partir disso,
eu acredito, acho que o Denival compartilha isso comigo, que há muito espaço para a gente construir uma discussão nesse tema do comum nas áreas que nós trabalhamos, né? É um tema que não está ainda bem explorado, eu diria. Há bastante o que dizer. Então, eu diria que você pode ficar animado com possibilidade de publicação, mesmo com sínteses teóricas, né? É lógico que você não vai mandar para uma revista, né, talvez tão rigorosa, mas as revistas intermediárias, né, bons textos sobre temas, acho que são aprovados. Era isso que eu queria destacar. Muito bem. Alguma pergunta? Eu tenho só uma dúvida. Pois não. Assim, eventualmente, se a gente avançar em alguma produção, né? Não necessariamente seria o trabalho final, né? Como o professor Arley sugeriu, à medida que a gente vai, né, lendo o material, avançando, e a gente se sente confortável de produzir um material que esteja dialogando com a disciplina e que a gente já veja algum nível de qualidade para publicar. Aí, como é que a gente faz essa interação com o Procad, né? Como é que seria essa intermediação, esse diálogo? Certo, Eduardo. Bem, o Procad é um projeto que nós começamos em 2018, né? Só para assim, situar quem não ouviu falar isso. Eu e o professor Denival fizemos a proposta. O Procad, para quem não tem contato com a sigla, né? São programas de financiamento para avanço da qualidade da produção dos programas de pós-graduação. Então, um programa de pós-graduação não está tão bem quanto poderia estar, ou, por exemplo, não tem doutorado. Aí a CAPES fazia, né? Agora já não sabemos mais, fazia chamadas, né? Fazia editais e recebia projetos, aprovava alguns. Esse foi um projeto para a Amazônia. Então, nós apresentamos esse projeto, tem esse tema, Economia e Cultura dos Comuns. Nossa perspectiva é aproximar o debate dentro da economia e também do tema dos estudos de cultura e território, desse debate do comum. Adiante a gente vai tentar falar mais o que a gente entende por isso. Bem, agora que eu vou só fechar a janela. Então, continuando aí, enquanto o Harley volta, o projeto, a gente apresentou, né, que esse tema, e ele envolve a UFMG, o FT, o FNT agora, né, a Universidade Nova, e a UFPA. Então, a economia, CDPLA, economia da UFPA, CDPLA e PPG-CUT. Então, aqui a gente é cultura e território, economia e economia na UFMG também. Pode continuar, professor. Isso. Então, Eduardo, a gente... Como é a ligação das pessoas ao programa? Bem, simplesmente interesse e adesão. Você fala, eu estou interessado e tal. No início, a gente tinha aí, não sei se teremos, né, condições de fazer alguns trabalhos de campo, tinha algum dinheiro para isso, trabalho de campo, viagens, momentos de intercâmbio, eventos. Agora estamos aí com esse constrangimento, essa situação horrível, né? De qualquer maneira, o projeto é aberto. Quem tiver interesse em se juntar, né? O Luiz participa, tem pessoas que estão matriculadas, que eu não sei porque não apareceram aí para a nossa primeira aula, também que estão. Enfim, essa é a ideia, né? E a disciplina é justamente uma iniciativa de dar mais densidade ao debate que orienta a nossa pesquisa. Institucionalmente, é o seguinte, a CAPES tem um portal onde estão, né, cadastrados os pesquisadores, né, do programa. Então, a gente tem, à medida que vocês quiserem se aproximar, né, a gente pode
cadastrar vocês lá, né? Essa é uma questão. A outra questão é que nós sabemos dos eventos, né, também, então a gente vai começar em maio, nosso evento, que é anual, e a gente tem as publicações, então, a gente não fez nenhuma publicação conjunta, mas nós já temos aí, para esse ano e para o próximo, 2 dossiês em revistas, uma revista brasileira e uma revista na Venezuela, enfim, que vão receber textos sobre a Amazônia, os comuns e tal. Né? A gente não conseguiu colocar, assim, os comuns, mas a gente conseguiu colocar os comuns como parte da discussão. Então a gente espera receber textos também, né? Então, não sei bem ainda, porque está sendo organizado, mas é uma revista do Tocantins, ela é A2, interdisciplinar, e uma revista da Venezuela, que ainda não tem quais, mas é a melhor revista de humanidades da Venezuela, né? Pelo que me falaram. Não sei se é verdade também, porque não tem muita capacidade de mensurar isso, mas a revista é uma revista antiga, né, e bem organizada, assim, muito bonita, muito bem feita, uma editoração muito primorosa, assim. Então, são essas coisas, Eduardo. Então, participar no evento, né, de repente, se agregar institucionalmente mesmo, se vincular como pesquisador, né, do programa, e participar depois nas publicações, né, esses são alguns modos de se aproximar. Tem um grupo de estudos, né, como o João falou também, temos um aqui e outro em Belém, né? E estão acontecendo também tudo online, né? Por enquanto. O nosso grupo de estudo, Eduardo, se reúne às quintas-feiras, quinta sim, quinta não. É isso? Só sim, complementando. o tópico do conteúdo, né? Aí que a gente não respondeu, se você quiser falar. Não, acho que ficou claro, assim, a minha preocupação mesmo é de repente a gente, no meu caso, né, específico, de estar produzindo algo que esteja dialogando com a bibliografia, mas de repente esteja fora do escopo, né, da filosofia do programa, né? Então, assim, eu particularmente eu tenho interesse em conhecer o programa, em ver quais são as linhas que a gente pode estar dialogando, porque é interesse meu em estar contribuindo e estar também, né, aprendendo um pouco mais. Certo. Então, Obrigado. Na verdade, ao longo do curso, a gente pode ir conversando sobre isso, temos todo interesse. Como o Dernival falou, está cada vez mais crucial essa coisa da publicação do estudante dos programas e o fortalecimento das linhas. Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar a todo momento. E uma coisa que a gente ainda não sabe bem como fazer, né, que é campo nesse mundo pandêmico, né? Mas assim que a pandemia acabar, a gente vai acabar esse trem. Daqui 4, 5 anos, 10, a gente vai ter um ano antes da próxima. Possível que não. Como diz, né, lá em Goiás, não é possível. Mas em algum momento a gente começou esse projeto muito no campo, né? A gente ia a campo muito, assim, muito. Uma vez por mês estava em campo aqui. E a gente está, assim, muito ansioso para voltar para campo, porque as comunidades, né, estão lá esperando a gente, estão passando por muitos problemas com os quais a gente poderia dialogar. A gente tem inventado coisas. O Vinícius, que é um companheiro que é bolsista de pós-doutorado, ele criou aí um campo através de censuramento remoto. Ele está desenvolvendo essa ideia aí que está ficando muito interessante, né? Então, só para dizer para o Eduardo e para todo mundo assim, que essa é uma marca do Procad, a gente quer o campo, tá? Quer ir para campo, estabelecer diálogos francos, abertos e sem hierarquia entre comunidade acadêmica, comunidades camponesas, quilombolas, indígenas, interdisciplinaridade, mas também isso que a gente chamaria de transdisciplinaridade, né? Nós fizemos aí estamos inventando aí com o Harry um negócio chamado mutirão epistêmico, e a gente fez 2 já, um virou um texto que tá pronto, tá submetido a uma revista de elite aí, só que eles não gostaram, nem começaram a avaliar, mas tudo bem, isso é mágoa nossa. Mas a gente fez um texto, resultado desses mutirões, e a ideia é de que realmente a gente vá para campo. A gente fez um lá com a comunidade da Camila do Vale, né, e a ideia é discutir certos problemas com a parte do conhecimento acadêmico, mas também a parte do conhecimento popular,
né? Então, fazer uma coisa mesmo que possibilite o surgimento do novo, né? Não apenas novas ideias ou novas interpretações, mas às vezes novos processos, né? Construção de processos formativos, mas processos políticos. E, obviamente, as nossas dissertações, teses e artigos, né? Que estão como parceiras, acompanhantes. Então, assim, tem uma dinâmica muito... O Procad propôs isso, a gente fez isso muito no primeiro ano, muito material já, mas, infelizmente, paramos por causa da pandemia, né, que foi o segundo ano, mas vamos retornar. Essa é uma dinâmica. Então, assim, a gente também vai ficar pegando muito no pé de vocês, né, de que a gente tem que ir para campo e tem jeito certo, assim, certo não, mas um jeito mais interessante de entrar em campo, de metodologicamente falando, né, é uma pegada muito grande, isso que a gente poderia chamar de extensão também, tá? Então, não é levar a solução, não é pensar aqui e ir lá ensinar ninguém a pensar, mas é pensar junto mesmo, construir junto soluções, tal. E aí, assim, isso desdobrar em diversas coisas, por exemplo, publicação em conjunto, né? Então, a gente tem textos publicados com sujeitos das comunidades, os meninos e as meninas das comunidades estão vindo para o programa, né? Tem em Belém também, né? E a gente espera que cada vez mais as comunidades, elas entrem nos programas e elas comecem a pensar seus problemas, suas realidades a partir desse diálogo, né, entre esse lugar, que é o lugar do quilombola, né, da mulher quilombola, do homem, mulher indígena, camponês, ribeirinho, articulado ao que a universidade dá, né, de instrumental, né, mas também que esse percurso possibilite a gente rever e reinventar o que é a universidade, o que é a ciência, como nós fazemos. Bem, então vocês viram que a gente é bem decolonial e não sei se faz sentido para vocês, é bem decolonial e a gente fica lendo Boaventura também, tá bom? Agora, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, consideração, a gente parte para o segundo momento da aula. Alguma pergunta, consideração? Então, com vocês, Harley Silva. O Thiago chegou. Sem microfone, pessoal. Estava vendo o Thiago aqui, que chegou agora. Boa tarde. Thiago, quer aproveitar, sem querer destacar que você chegou atrasado, mas quer se apresentar e todo mundo falou quem é, o que faz. Tudo bom. Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso. Meu nome é Thiago da Luz. Eu sou do mestrado. Atualmente eu estou fazendo um trabalho na linha heterodoxa, né, economia institucionalista, economia dos comuns também. Estou sendo orientado pelo professor Arlen. É isso. Beleza, Thiago. Bem-vindo. Bem, pessoal, então nessa última parte agora, a gente pensou em fazer digamos assim, uma conversa introdutória sobre o conteúdo, né? Vocês viram aí que a nossa bibliografia é relativamente concentrada, não exatamente pequena, porque são alguns capítulos desses 4 livros. A gente se concentra nesses autores, Polanyi, Thompson, Dardot e Laval. Então, uma primeira coisa, assim, era pensar por que falar desse assunto, né? Comuns. Muito embora esse assunto esteja mais frequente na academia nos últimos anos, né? A ponto desse livro do Dardot e Laval ter reaquecido o debate em torno do assunto, a gente sente que, mesmo dentro do nosso projeto, assim, nós ainda não conseguimos chegar numa discussão mais sólida a respeito do conceito, por um lado, do uso do conceito como suporte de pesquisa, por outro. Então, a gente sente que, primeiro, é uma nova geração de estudantes, né, que está entrando nos programas, que, nesse momento,
tem a oportunidade de escolher ou não se ligar ao projeto, mas mais do que isso, a gente tem ficado inquietado, assim, né? Inquietado, nem sei se tem essa conjugação, mas inquieto com uma necessidade da gente ter um pouco mais de segurança sobre de que nós estamos falando quando falamos em comuns. Bem, como o nosso grupo é heterogêneo, né? Nós temos pessoas da economia e pessoas da história e de outras formações, eu não me lembro a formação de todos, então eu vou falar assim como se nós tivéssemos duas entradas possíveis. Do ponto de vista da formação em economia, tem uma coisa um pouco desconcertante que também influencia quem não é da área. A ciência econômica, quando o estudante é apresentado a isso, ciência econômica, ao longo da formação, a discussão é feita a partir de um pressuposto mais ou menos simples, que é o seguinte: quando eu falo de economia, eu estou falando daquilo que corresponde ao mercado. Se não é assim em todo lugar, com qualquer grupo e com qualquer atividade, é porque ela vai transitar para lá. Ou seja, as coisas ou são o mercado agora, ou um dia serão. O nosso objetivo nessa disciplina é argumentar que essa é uma perspectiva ou bem falsa, ou bem muito limitada, uma maneira muito limitada de compreender o mundo. Ou seja, afirmando a coisa de outra maneira. No mundo, aquilo que é a economia ultrapassa o que nós chamamos de mercado. A economia vai além do mercado. Isso parece uma afirmação bem trivial, assim, mas vocês vão ver que se você guardar isso, na hora em que as coisas parecerem esquisitas, você pode recorrer a essa ideia. É uma ideia mais ou menos simples, mas que vai nos ajudar com o restante da caminhada. Eu disse que isso na economia é muito forte. Ao longo de um curso de economia, um estudante simplesmente vai recebendo uma formação para estudar o comportamento de agentes econômicos cujo comportamento é orientado para atividades de mercado. Obviamente, tem outras coisas além disso. Por quê? Porque eu estou falando daquilo que às vezes nós chamamos da formação hegemônica em economia. Tem outras perspectivas dentro da economia? Tem. Mas a formação hegemônica em economia é essa. Há uma identidade entre economia e mercado. Daqui a pouco a gente pode falar o que é mercado, mas todos temos uma noção do que é isso. A coisa estranha e interessante é que essa perspectiva transborda para outras áreas do conhecimento também. As pessoas de outras formações estão mais ou menos convencidas de que o mundo é o mundo do mercado, aí como consequência, o mundo da propriedade privada, o mundo do individualismo, e como consequência, não existem outras formas de relação com, vou chamar assim, outras formas de propriedade. Essa frase já fica esquisita, mas eu quase que excluo a possibilidade de que exista, por exemplo, propriedades comuns. E eu também excluo a possibilidade de que, de maneira permanente, estável, o mundo possa resolver os seus problemas materiais a partir de relações que não sejam de compra e venda de mercadorias. Isso é tudo um conjunto de coisas muito simples. Vocês podem falar, todo mundo consegue raciocinar nesses termos. Pois bem, mas a verdade é que com essas poucas afirmações, a gente coloca em pauta quase que a agenda da nossa
da nossa disciplina. O mundo não é formado. O mundo, a economia, ou seja, a dimensão da criação de riqueza, por um lado, ou das condições materiais de subsistência, não se reduz àquilo que é produzido para compra e venda, negociação, criação de atividades lucrativas, o que vai em várias direções. A direção daquilo que você possui, digamos, propriedades, a terra, da maneira como você trabalha. Você não trabalha apenas vendendo a sua mão de obra para firmas. Aquilo que é produzido não necessariamente precisa inevitavelmente se tornar uma mercadoria. É isso que vai nos ajudar a entender o sentido dessa disciplina. Porque aí, se nós mudarmos de lado e olharmos, por exemplo, para um objeto recorrente aqui, de várias pessoas que falaram, as comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas, quando eu olho para elas a primeira vez, a partir de uma perspectiva de economia, eu me pergunto o seguinte: esse pessoal, eles estão numa espécie de momento anterior àquele no qual eles vão migrar para dentro de uma economia onde se compra, se vende, se emprega, se paga salários? Ou eles vão ficar assim mesmo? Eles têm relações com o que nós chamamos de mercado? É possível compreender? Esse pessoal tem uma economia? Algum dia eles vão se tornar completamente integrados, ou se você quiser, subordinados a relações típicas de compra e venda, assalariamento, propriedade privada, individualismo, ou eles vão ficar nessa situação que eu não consigo entender direito? A mesma coisa as comunidades camponesas que o Eduardo mencionou. E assim por diante. Aqui na Amazônia isso é gigantesco. Por quê? Porque é uma região onde existe um contingente gigantesco de coisas, objetos, regiões, áreas, recursos, que simplesmente não tem dono atual. Embora haja uma disputa de morte em curso para que tudo tenha dono. Então, pela primeira vez, eu menciono que essa existência variada, ela é conflituosa. Porque, de fato, existe uma disputa e existem agentes, uma espécie de esforços constantes na apropriação, na transformação em propriedade privada, ou na expropriação, ou na transformação das pessoas exclusivamente em trabalhadores, às vezes assalariados, às vezes pior do que isso. Certo? Então, essa disciplina tem o objetivo de nos ajudar a compreender um mundo onde existe uma espécie de heterogeneidade estrutural da economia. Essa heterogeneidade estrutural, ela diz respeito a práticas, a recursos, a formatos de relações. Tá certo? Então, isso vai se manifestar em formas variadas de organização do trabalho, formas variadas de relação com os recursos naturais, formas variadas de criação dos meios de reprodução social. Se alimentar, ter acesso à casa, garantir sua sobrevivência e até, essa é a parte estranha, que vai ser preciso entender melhor, gerar algum dinheiro para acessar aquilo que de fato é comprado. Aí eu estou sugerindo pela primeira vez que o mundo tem essas conexões difíceis, porque eu estou dizendo que no mundo existe simultaneamente o mercado e o não mercado. E os dois não estão isolados um do outro. Tá, pessoal? Não sei se o povo da economia que está aqui já está um pouco acostumado com essa conversa, ou bem
das disciplinas ou bem no nosso grupo. Mas as outras pessoas, se quiserem se manifestar, falar, não estou entendendo o que você está falando, obviamente eu não espero que você entenda tudo que eu estou falando, porque essa é a conversa do curso inteiro. Mas alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente avançar mais um pouquinho? Ok, tá. Então agora vamos falar rápido. Pois não. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a história do mercado. Tá, essa é uma coisa interessante. Então vamos, nos 3 autores, 2 deles, vocês vão notar que são autores que usam a história intensamente, de maneira diversa, mas usam a história intensamente. O Polanyi é como se ele usasse a história para nos oferecer uma interpretação. Ou seja, ele usa a história para nos oferecer uma espécie de teoria econômica que tem uma validade ampla historicamente, mas reconhece a diversidade dos momentos históricos. O Thompson é um caso um pouco distinto. O Thompson é um historiador. Ele não está interessado assim em primeira mão, né? Não é a questão principal do Thompson oferecer uma interpretação teórica no final do seu livro. Ele está baseado numa teoria, mas ele não está interessado em te lembrar isso nem no início nem no final. O interesse dele é te mostrar que entre o século XII, XI e o século XVIII, na Inglaterra, aconteceu um longo processo de disputa de todo tipo que você pensar. Porrada, tiro, facada, murro na cara, disputas jurídicas, mais ou menos do mesmo tipo que nós estamos vendo em torno daquilo que existe e era predominantemente comum e foi se tornando predominantemente privado. Então, o livro do Thompson, a parte que nós vamos ler particularmente, é uma longa narrativa de casos, fatos, informações, documentos a respeito ao longo do século XII até o século XVIII, na Inglaterra, como que foram se desenrolando conflitos a respeito da forma da organização da propriedade. A propriedade privada era muito limitada, podemos resumir um pouco assim. No início, as propriedades não privadas, ou de uso coletivo, ou de uso comum, ou de uso, enfim, vocês vão ver que as formas de uso são muitas, é difícil catalogar em uma fala muito ágil. E a propriedade privada era limitada. Aos poucos, o surgimento da economia de mercado vai corroendo, através de muitas lutas, a predominância de formas não mercado de propriedade e vai se constituindo um conjunto de formas, legislações, práticas, regras estatais e práticas econômicas concentradas na propriedade privada, no trabalho assalariado e na mercadoria. Para quem está acostumado com a abordagem teórica marxista, ele faz uma narrativa histórica detalhadíssima e super interessante do processo de cercamentos e de proletarização. Tá? O que é o cercamento? O Polanyi vai dizer que o cercamento foi uma revolução dos ricos contra os pobres. Porque o processo de proletarização é o processo de transformação forçada das pessoas que tinham condição de sobreviver do seu trabalho, produzindo domesticamente ou em relações comunitárias,
os seus meios de sobrevivência. O que incluía amplos recursos comuns. Aí você fala assim, qual é o exemplo disso que você está falando? Digamos que as pessoas tinham gado, mas elas não tinham pastos privados e cercados. Elas levavam o seu gado para pastar em áreas que não tinham dono, embora não é que não fosse de ninguém. Aquela comunidade tinha um conjunto de terras que ela tinha uma espécie de titularidade ali. Tinham regras. Se o rei concedia a formação, se um rei lá, né, em algum momento, concedia a um grupo a formação de um povoado, ele dava, junto com a autorização do povoado, uma área de uso coletivo. Então você levaria, por exemplo, sua vaca, sua ovelha, né, para pastar naquela área. Um segundo tipo de recurso comum muito conhecido, a lenha. E isso nos leva para uma coisa que é muito importante para nós aqui, né? Vocês sabem, a Inglaterra é um país com longas temporadas de inverno. Então, sobreviver sem lenha para aquecer a sua família é praticamente impossível. Ninguém tinha uma área de produção de lenha privada naquele momento que nós estamos discutindo de passagem. O que acontecia é que a lenha era um recurso livre, não privado. O que não, de novo, que não queria dizer que qualquer pessoa podia colher lenha em qualquer lugar. Tem um sentido de titularidade comunitária sobre os recursos, incluindo o recurso natureza que se reproduz. Você percebe? A árvore cresce, ela faz mais galho do que ela precisa para ficar viva, digamos assim, né? Sendo um pouco antropocêntrico, e aí as pessoas vão lá e colhem a lenha para se aquecer. E outros muitos exemplos, a água e por aí vai. Tá? Então, o Thompson traz um conjunto impressionante de documentos, fatos, histórias, processos em torno de como que a disputa desse tipo de arranjo social com o arranjo nascente, que é aquele da mercadoria, da propriedade privada, do Estado, tá? É impossível entender o surgimento da economia de mercado, ou seja, do capitalismo, sem compreender que o mercado é parido pelo Estado. Tem um pessoal aí que conta uma historinha da carochinha de que o mercado existiu e sempre vai existir. Nós vamos ver de diversas maneiras que isso é uma história da carochinha. Né? Os mercados têm data, tal qual nós os conhecemos. Eles existiram antes, sim, em outro formato. Né? Tá certo, gente? Então, essencialmente, essa é a comparação possível entre a abordagem do Polanyi, que também é histórica, mas ele nos mostra uma série de fatos para nos dizer o seguinte, olha, essa teoria econômica concentrada num fenômeno de mercado, ela não diz respeito à história da humanidade como um todo. Isso é uma afirmação abusiva. Tá? Bem, e o Dardot e Laval? Dardot e Laval, eles fazem uma coisa que tem a ver com isso, mas é uma versão diferente das coisas. Eles fazem alguns caminhos. Um desses caminhos é uma espécie de arqueologia do conceito. Então, notem que a abordagem é um pouco distinta. Né? Arqueologia do conceito no seguinte sentido. Nós vivemos num mundo onde a propriedade privada é esmagadoramente hegemônica. Isso sempre foi assim? Não. Como que nós podemos compreender a formação disso de várias perspectivas? Do ponto de vista da política, do ponto de vista do direito, do ponto de vista da filosofia. Então, ele vai fornecendo caminhos diferentes. Ele recua, por exemplo, lá a Roma. Por que ele faz isso? Primeiro, porque ele é europeu. Né? Os dois são europeus.
Segundo, que eles têm razão ao dizer o seguinte: a legislação que nós temos hoje em dia é uma legislação herdeira do direito romano, né? Então, eles voltam ao direito romano e mostram coisas muito interessantes. Os romanos reconheciam coisas que não eram propriedade de ninguém. E até hoje nós continuamos a usar isso em muitos pontos da nossa legislação. Só que nós não damos muita fé. O resumo da ópera, gente, é mais ou menos o seguinte: esses 4 autores, nos ajudam a perceber que é possível ter uma sensibilidade. Vou usar 3 palavras: assim, sensibilidade, registro e análise. Tá? Por quê? Porque o mundo, se a gente começar a prestar atenção no mundo, inclusive o nosso mundo cotidiano, nós vamos ver que o nosso mundo é cheio de coisas que não são compra e venda. Né? Se você olhar, por exemplo, aí, não sei, né? Às vezes a maioria de vocês não tem essa experiência, às vezes tem. Na minha própria experiência. Eu tenho 7 irmãos. E a casa que o meu pai mora lá em BH, meu pai, infelizmente, já não está lá mais, mas a minha mãe está lá. Aquela casa foi toda construída com momentos de colaboração intensa com outras pessoas. O mais famoso é aquela tradicional reunião para bater laje. Mas existia muitos outros momentos. Chegava um monte de material lá, por exemplo, assim, areia lavada. O cara do caminhão chegava e jogava ali onde ele achava que tinha que jogar e ia embora. Se chovesse, a areia lavada iria toda embora rapidamente. Então, com muita frequência, meu pai ia lá no vizinho: me ajuda aqui a pôr esse caminhão de areia para dentro. Aí juntava ali, quando a gente era pequeno e não conseguia ajudar meu pai, uns 3 ou 4 homens, e ajudava meu pai a guardar aquele caminhão de areia. Meu pai não estava pagando eles nada. Frequentemente acontecia o contrário. Meu pai ia lá ajudar alguém a bater uma laje. Isso na experiência urbana. Se nós estivéssemos falando de experiências rurais, isso ainda é muito mais frequente. Né? Comida, favores, materiais. Me empresta aí 2, sei lá. Empresta umas tábuas. Me empresta aí umas peças para escorar a laje. Vai lá em casa sábado para bater a laje. Então, se você começar a fazer isso, você vai perceber que mesmo no nosso mundo de 2021, existe um pedaço grande das práticas cotidianas que não estão completamente empréstimos sem juros, o famoso, né, emprestar dinheiro, fiado, e por aí vai. Eu estou tentando sugerir a vocês que essa disciplina pode nos ajudar a desenvolver uma sensibilidade, a recuperar ou desenvolver uma sensibilidade para fenômenos concretos no mundo que são passíveis de ser capturados por conceitos claros, que podem ser transformados em registro e análise. Então, se eu desenvolvo uma sensibilidade, ou se eu recupero a minha... Frequentemente é uma questão de recuperar, que a gente vai perdendo a sensibilidade para essas coisas. Mas aí eu desenvolvo uma sensibilidade baseada em algumas ideias mais ou menos bem delimitadas. A prática da reciprocidade. Aí eu vejo ela lá, eu anoto, descrevo, analiso. Agora isso já não é mais um encontro trivial com os fatos. É um exercício de pesquisa. Você percebe? Então, o nosso objetivo é um pouco esse. Cada um, no seu exercício de pesquisa particular, conseguir incorporar aquilo que nós discutimos aqui, que a gente vai, ao longo da disciplina, discutir, a prática de pesquisa. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje, que já está longo aí a nossa reunião de hoje. Para vocês não desistirem e ir embora, eu acho que era essa a ideia. Não sei se o professor Dernival
quer completar, e, obviamente, todos estão aí convidados também a comentar, perguntar, etc. Muito bem, professor. Vamos abrir aí. Eu queria só comentar uma coisinha depois, mas vamos abrir aí para as impressões e vocês gostaram? Vocês estão animados, animadas? Tá. Todo mundo assim, né? Vou dormir. E tem mais. Essa disciplina é uma disciplina onde vai acontecer muitos momentos para vocês rirem, tá? Vai ser ótimo. Então, também tem que rir um pouco, né? Então, e aí? O que vocês querem comentar? Alguma coisa? Ou melhor, queremos ouvir comentários. O Hermógenes. Eu queria falar. Arley, duas coisas, tá? Uma, eu vi muito essa história do enraizamento, né, do Polanyi e tal, que trata um pouco sobre isso. Eu acho, sinceramente, assim, ainda estou querendo não me convencer disso, que o Granoble, quando ele fala de que a gente está enraizado em rede, porque assim, o mesmo cara que ajuda teu pai a bater laje, se ele for para trabalhar para um outro cara que não tem vínculo nenhum, ele vai cobrar. Então, assim, vai depender da rede que você está inserido para você estar mais no mercado ou menos relações baseadas no mercado, né? Então, essa análise de redes sociais aí da sociologia econômica eu acho mais completa, digamos. Mas, claro que é uma evolução, talvez um processo posterior. Mas o que assim, ainda não consegui encaixar, Ale, isso mais a ver com a questão da economia do que propriamente dessa teoria e tal, porque eu não, assim, só contextualizando, eu não venho da economia. Como estudar essas questões? Esses exemplos são muito claros. Tipo, eu trabalho num instituto que a gente desenvolve projetos com diversos povos de comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas e tal. E o que eu percebo envolvido na economia é a necessidade da gente não afirmar que isso não é uma amostra significativa. Então, eu trabalhar com uma comunidade quilombola ou com uma comunidade de pescador, ainda mais a gente trabalhando no ambiente da biosociodiversidade da Amazônia, né, da sociobiodiversidade, da mega diversidade e tal, como eu consigo extrapolar isso, né, quais exercícios, quais exemplos tem para a gente conseguir extrapolar para não ser uma coisa, com todo respeito, para não ser um trabalho de história ou de antropologia, né? A economia ela quer um pouco que a amostra seja significativa para extrapolar essas inferências para o universo. Então, esse que eu vejo um pouco mais de dificuldade, sabe? Se eu estou entendendo, você está dizendo mais ou menos o seguinte: os fenômenos ligados àquilo que não é mercado são episódicos, né, eles são mais ou menos isolados, e eles têm uma tendência meio de, não sei, eventualmente desaparecer. Não, pelo contrário, eu acredito que eles não são, eu não acredito nessa visão determinística, tipo, tu pega Marajó, né? E há 20 anos as pessoas estão falando que aquelas pessoas vão acabar, que não tem acesso a direitos, que não tem nada, e o certo é eles virem, em algum momento vão vir morar na periferia de Belém. E essas pessoas continuam ali, estão enraizadas ali, e tem muitos aspectos, indicadores de longevidade, eles não batem com o que era para ser. Só que, como eles são diversos, se eu fizer, por exemplo, uma pesquisa no Rio Canaticu, ou no Curralinho, em qualquer lugar no Marajó, eu posso afirmar que esse perfil socioeconômico é o mesmo perfil de um quilombola do Tocantins, ou de uma outra comunidade de quebradora de coco Babaçu no Maranhão, entendeu? Então, ele fica um recorte, tipo um estudo de caso de história, entendeu? Eu falo, como inserir isso dentro da economia? Essa é a minha questão. Pois é, eu acho que esses autores nos ajudam justamente com isso, o Hermógenes. O Polanyi abre as portas para essa discussão na economia. Obviamente, para um estudo de economia mais amplo, o Polanyi é o ponto de partida, um dos, pelo menos, né? Mas você teria que incorporar outros elementos para fazer essa ampliação de escala. Mesmo assim, eu acho que é possível levar a argumentação do Polanyi a escalas maiores, né? Por alguns motivos. Um deles é que, por exemplo, essa heterogeneidade estrutural que aparece de uma maneira mais
óbvia assim, nessas comunidades, né? No Marajó, em áreas onde predominam grupos quilombolas, etc., ela se reproduz com outras características em muitos lugares. Então, se você pega, enfim, as comunidades camponesas, né, as práticas econômicas camponesas em geral, uso do trabalho familiar, a ênfase na produção para o autoconsumo, as práticas de colaboração, a relação com os recursos naturais não completamente mercantilizada. Então, essas regularidades aparecem no Marajó, aparecem no Norte Tocantins, aparecem no interior de Minas, aparecem em outros países. Isso é particularmente forte na periferia do capitalismo, porque o nosso perfil de economia as nossas economias de mercado não são inclusivas, elas são, por natureza, excludentes, né? A economia brasileira tem uma espécie de recusa de ampliação da escala de consumo e de produção. É uma característica das economias periféricas, eu acho, em geral, mas da economia brasileira em particular. Bem, esse é um jeito de ampliar a escala e de achar as regularidades em mais de um lugar, em mais de um grupo. Uma outra questão, que é uma outra esfera da heterogeneidade estrutural da economia, é que se você pega diferentes países e compara as economias desses países, você vai encontrar intensidade diferente da presença de uso de recursos comuns, e aí é preciso dizer o que eu estou chamando de recursos comuns, né? Por exemplo, nós estamos aí em meio a uma briga, né, a respeito de... Eu conheço gente, né, que eu não gostaria de conhecer, mas conheço, que argumenta, por exemplo, que é preciso privatizar a universidade pública, que essa universidade não faz sentido como uma coisa pública. O que é a universidade pública, o que é o correio, são recursos comuns. Agora, a complexidade da compreensão disso é distinta. O SUS, a Previdência Social, são construções comuns. E isso é uma espécie de estilo de desenvolvimento que foi criada na história da economia brasileira. Isso não apareceu nos Estados Unidos, mas isso certamente apareceu em outros lugares, né? Nos países nórdicos, na China. Então você pode, se a gente inverter um pouco as coisas e retirar essa lente da propriedade privada e do privado como compreensão da economia, nós vamos ver que existem amplos e importantes elementos não privados nas economias onde predomina o privado, né? Porque isso é um pouco incontornável, né? Como disse o Marx em vários momentos, é impossível um processo de produção em escala elevada e estável, com permanência, sem a construção de recursos comuns, de socialização, ele chamava assim, né? Só que aí o capitalismo ele fez um arranjo que, imediatamente após ser produzido como coisa social, o produto da produção é privatizado por um arranjo institucional que referenda isso. Então nós poderíamos, e daí a agenda do Ardot e Laval, né? O que eles estão dizendo? É possível outra abordagem às economias modernas, onde se reconheça que é preciso diminuir a parte privada e aumentar a parte comum. É como se ele estivesse falando isso. A argumentação não é, nós temos que destruir o privado. Isso se mostrou difícil, né? Agora, definitivamente, nós precisamos ampliar o comum. Inclusive reconhecendo coisas comuns de alta complexidade, tipo o clima, né? Os rios,
porque isso é um pouco de condição de estabilidade dos sistemas econômicos. Eu não sei, Hermógenes, se faz sentido essa argumentação para você. Tentei dar duas abordagens possíveis, mas, de fato, é uma questão difícil, né? É a parte mais difícil do exercício de aceitar o comum como parte da realidade econômica, e não como uma espécie de anomalia ou resquício do passado, né? Não, assim, só para esclarecer, Arley, eu acho importante o trabalho, mas, assim, a gente, pelo menos no ambiente dessa economia que é dominado principalmente por um pensamento tipo genômico ortodoxo e tal, se eu for fazer mesmo com uma quantidade significativa de entrevistas, por exemplo, no Rio, numa comunidade e tal, isso caberia muito bem para um estudo antropológico, outras coisas, mas talvez na economia isso não seria uma coisa que teria uma significância, só isso, entendeu? Não desprezando um, achando que um é mais importante que o outro, mas eu estou falando que as regras que estão dadas no campo econômico, digamos. Eu diria, Hermógenes, que isso é uma espécie de esforço de hegemonização da economia ortodoxa. Inclusive porque, se você pega uma autora ortodoxa, como foi a Elinor Ostrom, ela fez justamente o que você acabou de descrever, né? Ela fez um primeiro estudo de caso, aí ela percebeu que o cara que fez mestrado junto com ela tinha feito o mesmo estudo em outro lugar, e ela começou a coletar desesperadamente, e em pouco tempo, sei lá, alguns meses, ela tinha 5.000 casos que afirmavam a mesma situação. Então, mas ela se põe pela série de estudos, né? Não é por um, né? Pois é, mas é isso que eu estou te dizendo. Assim, as duas coisas são legítimas. É necessário conhecer o caso, inclusive porque sem o caso não tem a generalidade, né? Mas se eu me dedicar a estudar os casos, as regularidades vão se afirmar. O nosso problema, em parte, é que nós aceitamos que a generalidade é o homogêneo. E né, não estou dizendo que é o seu caso, mas gente, vocês que não são da economia, né, para vocês entenderem, né, na economia tem uma briga de morte a respeito de se as economias funcionam baseadas em mercados autorreguláveis ou não. E mais do que isso, se nós temos que abraçar isso ou não abraçar. Isso se reproduz dentro da pesquisa em economia. Então, os economistas estão sempre brigando a respeito desses assuntos. Vocês vão ver que isso vai aparecer novamente aí, não vou cansá-los com a explicação. Se vocês quiserem, no futuro, podemos voltar. Tá, o Eduardo tá escrito, acho que vai ser interessante um exercício de atravessar a fronteira, viu, Hermógenes? E, assim, pena que a gente não vai para campo, né? Mas eu acho que é atravessar a fronteira, dar a volta e olhar para o mercado de longe do mercado, né? Para talvez entender que a economia de mercado também está ligada a um processo que a gente chama de história de colonização, né? Então, e todo o processo enfim, de construção do capitalismo, né, e da economia de mercado está profundamente conectada a processos, né, de construção de que nós, aqui na América Latina, né, do ponto de vista dos povos indígenas, enfim, quilombolas e outros, né, percebemos como processo de dominação, né, e aí, quer dizer, talvez, é uma questão mesmo epistemológica também, né, sair de dentro dessa episteme, né, tentar em algum momento atravessar essa fronteira, mas não só abandonar essa episteme, né, tipo assim, abandonei, não, virar e olhar para ela de fora, tentar esse exercício metodológico, né, que é uma coisa que, porque aí olhar para os lados, né, olhar para trás, olhar para os lados, né, tipo assim, porque a quantidade, né, isso que o Harley falou, né, são quase 5.000 exemplos que a Ostrom coleta, e ela produz aquela teoria, né, toda, e é impressionante, assim, como que a regularidade, né, mesmo estando fora, se produz. Bem, Eduardo, e depois a gente pode passar o resto do semestre debatendo essas questões. Eu acho que as bases foram muito bem colocadas aí pelo professor Arley, né?
Acho que foi um esforço complexo, porque ele tentou sintetizar mais ou menos a linha, né, de cada referência, de cada autor. Eu, particularmente, conheço muito pouco Thompson, os outros dois autores, os franceses, né, não conheço. O que eu tive acesso, de fato, que eu estudei, foi Polanyi. Vou ter a oportunidade de resgatar a leitura do Polanyi. Junto com o Polanyi, eu li alguma coisa do David Landis, do Prometeu Desacorrentado, que também é uma boa explanação desse processo de surgimento do capitalismo, embora não no mesmo nível do Polanyi, pelo menos na minha percepção. Mas eu acho que o Marx, né, quando ele, na acumulação primitiva, quando ele vai falar, ele é muito feliz quando ele diz que a natureza não estabeleceu proprietários e não proprietários, né? Eu acho que essa discussão que ela se senta nisso, né, entre proprietários e não proprietários, ela é evidenciada a partir de um processo histórico, né, que foi muito bem colocado aí de forma resumida. Novamente, um esforço, né, de tentar sintetizar as ideias, as linhas gerais de cada autor, né? E eu acho que uma coisa importante que o professor Arley falou, não no sentido de complementar de forma alguma, mas no sentido mesmo de enfatizar, né, de reiterar, que é o fato de que essas transformações, né, a sociedade capitalista, ela é uma sociedade historicamente determinada, mas que ela vai se determinando também. Não foi um processo que ficou esquecido lá do século XII ao século XVIII, mas que ainda hoje nós experimentamos esses processos de acumulações primitivas, né? Principalmente quando nós olhamos para as áreas rurais. Quando a gente olha, por exemplo, o sudoeste do Piauí, onde a gente vê o avanço do agronegócio, na própria Amazônia, né? Quando a gente vê populações agrícolas que viveram a vida toda de um turismo ecológico, de uma agricultura familiar, ali mais ou menos na região do Pecém, próxima na região metropolitana de Fortaleza, que é onde eu cresci, não cresci em estatura, mas cresci em experiências, né? E a gente vê que aquela população ela foi expurgada, né? E também de forma violenta, de forma muito similar às que são evidenciadas no livro do Polanyi, né? Então a gente vê que é um processo histórico, mas que não está perdido nos séculos antigos e que é uma coisa bastante atual. A acumulação primitiva, ela é primitiva, mas é moderna também, né? E a gente vê a mesmo, seriam inúmeras, a Amazônia, certamente a região amazônica tem muitas. Eu falo muito do chão de onde eu venho, né? Prainha do Canto Verde, no Ceará, próximo à foz do rio Jaguaribe, onde comunidades que a vida toda também viveram do marisco, né? Do turismo comunitário, e que chega o capital hoteleiro, né, e vem e expurga também aquelas famílias, também de forma violenta. Então, eu acho que a tônica da disciplina foi dada, né? Acho que vai ser um percurso muito interessante que a gente vai ter. Estou muito curioso, com expectativa muito boa dos demais autores, e eu acho que é isso. Eu acho que o enfatizar que, a partir do momento que eu admito que esses processos de determinação da propriedade privada, né, que se assemelha à acumulação primitiva, a partir do momento que eu admito que ainda hoje é uma presença muito forte desses processos, né, eu estou admitindo também que o comum ainda é muito forte, que o comum ele se apresenta como o que eu costumo chamar de socioeconomias alternativas, né?
socioeconomias que não são no sentido somente de povos que se relacionam somente para suas condições materiais de existência, mas também para outras relações, essas relações que foram muito bem colocadas pelo professor Arley, né? Não estritamente a processos de produção, mas também a troca de saberes, troca de outras experiências, né? Aspectos políticos também. Então, por isso que eu costumo chamar de socioeconomias alternativas, porque não se restringe ao aspecto econômico. Então, acho que seria essa a minha participação. Estou com uma expectativa muito grande da disciplina e fico por aqui. Agradeço aí a explanação do professor Arley e também das contribuições aí do Hermógenes. Obrigado, Eduardo. Gente, assim, eu acho que as colocações do Hermógenes são muito importantes, né? É um pouco como tentativa de tornar isso mais claro para todos nós, inclusive para mim e para o Denival, né? É que a gente se propôs a ofertar novamente essa disciplina. Nós sentimos que na última oferta não ficou claro, né? Então, por isso que hoje eu comecei aí com esse... Não é exatamente um pedido, mas é um pedido. Mas metodologicamente é o seguinte: essa disciplina tem uma hipótese. A hipótese aqui é que nós seguimos a hipótese do Polanyi. O mundo não é compreensível do ponto de vista econômico, mas também de outros pontos de vista, mas particularmente econômico, a partir da ideia de que a economia é idêntica ao mercado. A partir disso, nós passaremos aos pontos que o Polanyi expõe. Vocês vão ver que ele expõe as coisas de uma maneira rigorosa. Ele diz, é mais do que o mercado, porque existe isso, isso e isso. A economia fez uma interpretação ideologizada, ou seja, comprometida com posições sociais e políticas específicas, e ela tem reafirmado isso constantemente como ciência. Ou seja, ela é... Como é que se diz? Ela como é que é o termo que me escapa aqui agora? Ela faz uma defesa de uma agenda. Eu diria que ela é eurocêntrica, né? Construída para o inglês. Mas é isso também. Mas ela faz a defesa de uma agenda. Ela incorporou coisas que não são estritamente ocidentais e europeias, mas ela defende uma agenda. Ela pretende se posicionar no campo da ciência como ciência positiva, mas ela é normativa. Por quê? Porque ela, no fim das contas, ela diz, isso aí não tem jeito. Mas aí nós nos deparamos com, mas isso existe. Né? Isso, mais que existe, persiste. Tem capacidade de reprodução. E pior, como um Polanyi diz, e o conceito de enraizamento é uma espécie de derivação disso, não tem como existir uma economia de mercado se não existir os elementos de não mercado. Essa é a questão mais contundente. Né? É como se você mostrasse uma coisa flutuando e dissesse, o mundo é isso. E escondesse os fundamentos desse processo. Então, assim, só para ficar para a próxima aula, para a gente refletir um pouco. Então, é como se os comuns eles estivessem alicerçados na diversidade estrutural. Ou seja, né, os não-mercados, as instituições não-mercados, elas estão associadas de alguma forma com o comum, né, que a gente vai, acredito eu, a gente vai tentar descobrir isso ao longo da jornada aqui da disciplina. Acho que não é uma resposta fácil, realmente, né? Mas acho que é isso que a gente tem que ficar um pouco para pensar para a próxima aula, para ao longo da disciplina, né? Comuns, ele existe ou ele tem permanência, pois ele pode estar associado a outras instituições que não o mercado.
E o mercado, na contramão, ele não reforça, mas talvez ele debilite essa capacidade dos comuns. Ou não também, né? A gente pode ver como é que os dois, se eles vão realmente reproduzir a mesma relação de causa e efeito que ocorreu na Europa. De repente, aqui no Brasil não é, mas enfim, a gente vai partir dessa hipótese, né? É por aí, Feijão. Exato. Nós vamos explorar aí esse conjunto de contradições, né? De um sistema que, por um lado, corrói o que é comum e constrói novos comuns sem os quais ele não pode existir. Né? A ciência, por exemplo. Né? A ciência, até certo ponto, ela pode ser assumida como uma espécie de comum. O conhecimento, os comuns do conhecimento. A própria Elinor Ostrom, não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, nós não escolhemos incluí-la na bibliografia porque ela tem questões próprias. Nós vamos tratar do assunto que ela trata de alguma maneira. É muito importante que vocês deem uma procurada a respeito dessa mulher. É uma senhorinha que morreu em 2013, talvez, não me lembro bem. Ela chamava-se Elinor Ostrom. E uma figura muito interessante, muito interessante. E ela é um dos nomes principais nesse tema. E aí tem uma coisa que nós não esclarecemos, né? Para terminar, eu acho que já estamos no horário. Não é muito comum que se comece uma discussão sobre comuns pelo Polanyi. Se vocês saírem por aí, quem começa a falar de comum, começa a falar de comum. Vai para Elinor Ostrom, vai para o Dardot e Laval. Por que é que nós estamos começando por isso? Por causa dessas questões que apareceram hoje. Que a nossa proposição é que não dá para entender a economia, em particular, essas manifestações muito heterogêneas, muito diferentes, muito particulares da economia, né? As comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, o Brasil, né? Se vocês já conviveram com algum estrangeiro, vocês notam que ele fica um pouco... Ele fica um pouco desconcertado para entender certos fenômenos brasileiros. Grande parte desses fenômenos tem a ver com o fato de que a nossa vida, esperemos que continue assim, não é completamente mercantilizada. Nós vamos voltar a esse tempo, tá? As particularidades da vida no Brasil têm a ver com isso, em parte. Bem? Beleza. Já chegamos no nosso teto. Eu vou ser o capataz do tempo, tá? Capataz não, professor. O responsável por... O gestor. Não, gestor também não. O cuidador. Então vamos partir de diversas epistemes aqui. Eu vou cuidar do tempo. Né? Eu vou partir de uma episteme bem, como diria a Camila, né? Que está aqui, quilombola. Eu vou cuidar do tempo. Uma coisa que está muito clara, né? É que parte importante dessas epistemologias das comunidades tem a ver com cuidado, né? E às vezes não com outros elementos aí, né? Quais sejam. Bem, aí, primeira coisa é o seguinte, a gente vai inserir vocês num grupo, tá? Eu pedi aqui o e-mail de todo mundo aqui, mas nem todo mundo escreveu. Então, eu vou colocar o meu e vocês me mandem um e-mail com o zap de vocês, porque a gente vai inserir vocês. A gente não vai criar um grupo novo, a gente já tem um grupo, tá? Inserir vocês nesse grupo, alguns já estão, tá bom? E a gente vai também, enfim, fazer o drive da disciplina, né, professor Harley? Eu vou compartilhar com vocês uma página dessa Google Classroom. Acho que os arquivos vão por lá, né? Tá tudo lá. E, bem, a gente agradece a presença de todas e todos e esperamos, então, na próxima semana, eu e o Harley vamos ficar com a leitura, né, do primeiro capítulo selecionado do Polanyi, mas também a gente manda um e-mail para vocês com o PDF, né, já indicando a leitura, para a gente continuar a nossa discussão na semana que vem. Professor Danival. Pois não? Vai ter um dia específico dessa disciplina, na semana, a aula?
Sempre às terças-feiras, das 14h30 às 16h30. Tá bom? Esse é o horário que a gente pactuou no edital e nos programas. Então, a gente tem que seguir esse horário, tá? Não é possível mudar. Porque, né, tem o FPA e tem o FNT. Então, também a gente precisa fazer isso, certo? Alguma questão mais? Se não, até mais para vocês todas, e todos, e até semana que vem. Tchau, gente. Tá certo. Tem um Abraço. grupo aí, Até mais, professor? pessoal. Tem um grupo da disciplina de WhatsApp?